Bom dia, paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma manhã, para mais um momento, para mais um devocional, a qual eu espero que o Senhor, mais uma vez, Ele venha falar com você através de mim. Novamente me sinto feliz por estar sendo essa voz a qual Deus tem usado para poder falar com você. Me sinto feliz por estar sendo esse canal pelo qual Deus tem tratado com você. Me sinto feliz por ser esse canal pelo qual Deus tem levado a palavra dEle para você. Estamos aqui para poder fazer a obra do Senhor. Eu, como cristão, estou aqui para poder servir ao meu próximo, dentro daquilo que eu consigo, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que está ao meu alcance. Nós, como cristãos, temos que entender uma coisa: não dá para fazer tudo por todos, mas sempre podemos fazer uma coisa por alguém. Hoje você é um canal de bênção para outras pessoas, mas um dia outras pessoas foram um canal de bênção para você. Então a Bíblia ela nos ensina, é dando que se recebe. No momento em que você compartilha aquilo que você tem, no momento em que você passa aquilo que você tem, automaticamente o Senhor vai fazendo algo em você e através de você. Ontem, nós tivemos uma visita, nós fomos fazer uma visita na pastora Maria, e ali nós conversamos sobre algumas coisas, sobre alguns pontos, e assim que eu cheguei em casa, eu fiquei pensando naquilo que conversamos, naquilo que foi falado. E nós vemos que hoje é mencionado às vezes nos nossos altares certos momentos de dificuldades, mas mencionar é diferente do que eu trazer uma mensagem voltada somente para ele, somente para aquela situação, somente para aquele momento. E nós temos visto que por muitas das vezes nos nossos altares é falado muito sobre bênção, prosperidade, daquilo que Deus tem para você, mas a Bíblia é um livro tão rico, tão completo, que ela fala de tudo e de toda situação e de toda ocasião que nós já vivenciamos, estamos vivendo e ainda iremos viver. A Bíblia é o livro mais completo de todo o mundo. Ela trata acerca de qualquer assunto. Ela trata de casamento, ela trata sobre perdão, ela trata sobre relacionamentos, ela trata sobre divórcio, ela trata sobre amor, sobre como que devemos agir com o nosso próximo, ela trata sobre o que fazer com o nosso próximo, ela nos ensina a lidar com as adversidades da vida. E por muitas das vezes, e infelizmente, nós estamos fazendo da palavra de Deus um cardápio, da Bíblia um cardápio. Como assim um cardápio? Imagina que você vai até um restaurante. Se lá você tem dinheiro e se você tiver estômago, você pode comer todos os pratos que aquele restaurante te proporcionar. Desde o mais simples até o mais complicado, até o mais adverso, até o mais variado. Então, se você chega em um restaurante, o garçom ele vem e te traz menu, estou até utilizando uma outra palavra. O garçom ali ele te traz o menu, ele te traz o cardápio com aquilo que tem naquele restaurante. Você simplesmente vira para ele e fala: eu vou querer tudo. Basta você ter estômago para poder comer tudo e basta você ter dinheiro para poder pagar tudo. Mas como dificilmente hoje nós temos estômago para poder bancar tudo, estômago para poder comer tudo, e temos dinheiro para poder pagar 100% daquilo que vai ser consumido, de todos os pratos, hoje nós somos mais seletivos no que vamos comer quando vamos a um restaurante. Nós escolhemos aquilo que iremos comer. O que estou tentando mencionar sobre isso? Infelizmente, por muitas das vezes, muitos de nós que vem e ministra a palavra do Senhor, faz da palavra um cardápio. Não, hoje eu não vou falar sobre esse tema, mas eu vou falar sobre isso porque vai procurar atender uma área voltada específica. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre aquilo porque vai atentar ao povo para algo que precisa ser importante. E por muitas das vezes, nós vemos pessoas falando aquilo que não convém, ministrando aquilo que não convém, e pregando aquilo que Deus não mandou. Tudo por quê? Às vezes por próprios interesses. Infelizmente, eu não vou dizer que isso é
Tem muita gente que fala aí, o crente é assim. Não, não é o crente. Porque como nós já vimos na Bíblia, o problema é do ser humano. No livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 19 ou 29, a Bíblia vai dizer que é do coração do homem que surgem os maus desejos. Desejos homicidas, desejo de adultério, desejo de fornicação, desejo de avareza. Ou seja, então o problema, por muitas das vezes, está no ser humano e não na palavra de Deus que é perfeita. No momento em que eu falo aquilo que Deus manda eu falar e não aquilo que eu quero falar, e não aquilo como que eu acho que deva ser falado, as coisas acontecem como Deus deseja, ainda que pode não ter o resultado que eu esperava, mas isso vai surtir o efeito que Deus deseja que surja no tempo em que Ele quer e da maneira como Ele quer. O que por muitas das vezes é difícil para nós é procurar o quê? Estar alinhado e procurar falar o quê? Sempre aquilo que Deus quer. Pode procurar na internet, pode procurar no YouTube, você vai encontrar grandes pessoas ministrando a palavra de Deus com grande maestria, homens e mulheres, igual aquela missionária Camila Barros, igual o pastor Júnior Trovão, igual o pastor Josué Brandão, igual o pastor Augustus Nicodemos, que ministram a palavra do Senhor com grande maestria. Mas também você pode procurar no YouTube, em qualquer outra rede social, que você vai ver pessoas utilizando da palavra de Deus para fins próprios. Então aqui a gente vê que o problema nunca foi a palavra, nunca foi a doutrina, porque a doutrina ensina da maneira correta, mas o homem, por ser mau, perverso, o homem por muitas das vezes olhar os seus próprios interesses e fazer daquilo ali um meio para conquistar algo, distorce aquilo que Deus já deixou. E eu, no decorrer da minha caminhada com Deus, eu sempre tenho procurado pedir ao Espírito Santo para fazer a vontade dEle, para poder falar aquilo que Ele quer e não aquilo que eu acho. Porque o que eu acho que tem que ser falado é uma coisa, mas aquilo que Deus deseja falar é outra, totalmente diferente. E ontem, após aquela visita, eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo sobre aquilo que eu e a pastora Maria conversamos. Pastor Maria, que Deus continue abençoando a senhora, que Deus continue fortalecendo a senhora, né? Em nome de Jesus. Já deu tudo certo, mas tudo são etapas e processos, e por muitas das vezes nós não entendemos, e por muitas das vezes nós queremos apressar Deus a fazer as coisas a nosso favor, mas Deus tem o tempo dele de agir. A minha oração pela senhora é para que a senhora continue buscando, continue se fortalecendo, e Deus vai continuar fazendo o milagre, Deus vai continuar fazendo a obra, amém? Eu creio no poder de Deus agindo a favor da vida da senhora. E após eu chegar em casa, eu fiquei ali analisando tudo aquilo que conversamos muita coisa, falamos muita coisa, mergulhamos na palavra, fizemos uma leve imersão, né? Que eu gosto muito de conversar sobre a palavra de Deus. Tanto é que quando meu amigo Vinícius vai ali na casa da minha mãe, aquilo vira uma vigília. Ele é professor de história, então ele tem muito conhecimento da palavra. Aprendo muito com ele. Se você ver esse vídeo, Vinícius, Deus te abençoe, continue honrando seu ministério, que você continue sendo esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas após eu chegar em casa ontem, eu fiquei refletindo sobre aquilo e o Espírito Santo colocou no meu coração algo a ser compartilhado. Eu espero que eu consiga transmitir aquilo que Deus tratou ao meu coração, para que você venha entender que tudo é processo e que nem sempre Deus vai fazer as coisas a nosso favor do jeito que desejamos. Deus ele sempre vai trabalhar a nosso favor, mas não conforme nós queremos, e sim da melhor maneira como Ele sabe. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os amados, ela se encontra no livro de João, capítulo 16, no versículo 33. É um versículo que todo mundo conhece, é um versículo que já foi falado, já foi pregado, já foi mencionado, mas hoje nós vemos ele mais como uma menção do que como uma mensagem. E a palavra diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Assim diz o Senhor. No mundo passais por aflições, ou no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Olha só, esse é um versículo muito conhecido pelos amados irmãos, pela amada igreja. Eu não sei se você que não é cristão conhece esse versículo, mas esse versículo ele deixa claro uma coisa muito séria e que não tem como eu e você fugir. Jesus Cristo deixou bem claro: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão problemas. No mundo vocês vão passar dificuldades. No mundo vocês terão situações que não permitirão por um período de tempo vocês terem paz, vocês conseguirem descansar direito, vocês conseguirem trabalhar direito. No mundo vocês terão situação de desemprego. No mundo vocês terão situação em que algumas coisas irão faltar para vocês. No mundo vocês terão coisas que faltarão coisas para vocês. Mas William, essa palavra não contradiz com o que diz o Salmo 23, versículo 1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? No momento em que a palavra nada ela é dita nesse versículo, ela está fazendo um englobamento de tudo. A palavra nada aqui, ela está abrangendo tudo, 100% de todas as coisas. Então, como que você vira para mim agora, William, e fala que eu vou ter dificuldade, eu vou ter aflição e às vezes vai faltar algumas coisas, sendo que na Bíblia está me dizendo que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Interessante isso, né? Aí entra em cena a interpretação do versículo. Quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós temos que procurar entender o que é exegese bíblica e o que é hermenêutica bíblica. Hermenêutica é o modo como eu e você entendemos o texto. Hermenêutica é como nós fazemos a nossa interpretação. E exegese é aquilo que o texto verdadeiramente diz. Quando o texto está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, no seu sentido original, pleno e absoluto, que vai independente daquilo que eu e você interprete, o texto está dizendo para mim e para você o seguinte: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai faltar para mim e para você, independente da situação que estejamos passando, é Deus. Não algumas coisas nessa terra que é necessário para que eu e você venhamos a ter uma melhor condição. O que não vai faltar para mim e para você nunca é Deus, é a presença de Deus. Então, quando a Bíblia diz no versículo do Salmo 1 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem nunca vai faltar para mim e para você é Deus, é a presença do Espírito Santo, é Jesus. Eles sempre estarão conosco, 24 horas do dia. Tanto é que o próprio Jesus deixou bem claro aqui para mim e para você: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão ter dificuldades. No mundo vocês vão ter momentos que vão tirar a sua paz. No mundo vocês vão ter muitas incertezas. Mas nesse mesmo versículo ele também deixa claro: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. A expressão bom ânimo significa tenha alegria, tenha fé, tenha certeza. E o que isso nos ensina? Que ainda que as coisas estejam adversas à nossa vontade, adversas a nosso favor, esse período que estamos passando não define a nossa trajetória final. O que eu estou tentando dizer com isso? O que nós estamos tentando dizer com isso? Perdão, né? Porque nunca é eu. O que nós estamos tentando dizer com isso? O que Deus está tentando dizer para você através de mim? É tipo, a vida ela é feita de altos e baixos. Eu costumo mencionar que a vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, no outro dia você está lá embaixo. Mas para analisar, quantos anos da sua vida você passou às vezes sem ir a um médico sequer? Quantos anos da sua vida você passou sem ir a uma consulta num hospital, em uma UPA? Quantos anos da sua vida você nunca precisou de um auxílio médico? Só que vai chegar um dia em que você vai precisar. Quantos meses você ficou sem ter talvez uma única dor de cabeça? Eu me refiro à física.
Quantos meses na sua vida, quantas semanas seguidas você talvez passou sem ter uma única dor de cabeça? Por quantos anos seguidos você conseguiu ter o seu trabalho de carteira assinada? Mas como nada na vida é constante, vai chegar o dia mau para você. E vai chegar o dia do desemprego, vai chegar o dia da enfermidade, vai chegar o dia do problema financeiro, vai chegar o dia da falta de saúde. Por que isso, William? Eu não vim profetizar problema para a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu vim dizer o que a palavra diz. No mundo tereis aflições. E aflição aqui é um termo que abrange muita coisa. Porque tem pessoas que hoje estão passando por uma aflição. Que é o quê? É a depressão, é a ansiedade, é a insegurança, é a saúde, é o problema financeiro, é o desemprego, é o problema no casamento, é o problema com o filho, é o filho que está preso nas drogas, é a filha que está presa nas drogas, é o filho que está preso na prostituição, é a filha que está presa na prostituição, é a sua família que você está vendo se desmoronando, é as coisas que não estão fluindo para você. Então, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele está sendo bem preciso e bem direto. Vocês vão ter muitas dores de cabeça. Mas agora olha só uma coisa que Jesus falou dentro desse contexto, que nós teríamos aflições. Jesus ele não falou como que a aflição seria, por onde ela viria e o principal, por quanto tempo ela duraria. Nós conversávamos ontem, eu e a pastora Maria, falando acerca das aflições, dos problemas da vida, né? E ali nós entramos em dois personagens bíblicos muito interessantes. Um deles foi Jó, que era o homem mais rico do Oriente, mais rico ali de sua época. E a Bíblia vai nos dizer que, assim, num estalar de dedo, ele perdeu tudo. Não muito depois, ele perdeu a sua saúde. E ali nós vemos a Jó vemos que no início da sua tribulação, no início da sua crise, no início da sua angústia, Jó ele se manteve firme, ele se manteve constante. Tanto é que ele vira, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí quando ele perde a saúde, a mulher dele vira, ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele vira para ele e fala, que não seja tola, mulher. E vamos querer apenas as coisas boas, mas não vamos querer o mal. E aqui a gente vê que essa é uma história que às vezes acontece na nossa vida. Toda vez que eu e você mencionamos o nome de Deus, o nome de Jesus, nós esperamos apenas as coisas boas, mas não esperamos as aflições. William, você está me dizendo que Deus me coloca em situações adversas? A Bíblia é bem clara, não cai uma folha da árvore sem que não seja permissão de Deus. Eu não estou dizendo que Deus está te colocando na tribulação. Eu estou dizendo que a tribulação é permissão dele para a minha vida e para a sua vida. Assim como foi permissão dele a tribulação vir sobre a vida de Jó. Só que o interessante é que nós já temos a menção, nós já sabemos que a tribulação ela vai vir sobre a nossa vida. Mas Jesus não disse de onde ela viria, como ela seria e quanto tempo duraria. Vemos claramente ali no capítulo 1 do livro de Jó, no capítulo 2 do livro de Jó, que quando ele perde tudo e quando ele perde a saúde, ele louva, ele adora, ele exalta, ele engrandece o nome do nosso Deus. Mas vamos ver um pouco mais adiante. No mesmo livro de Jó, no capítulo 6, no versículo 9, ele disse, quem dera que a mão de Deus caísse sobre a minha cabeça e acabasse com a minha vida, pois para mim não há mais esperança, para mim não há mais salvação. O que Jó está dizendo aqui? Quem dera se isso acabasse logo, se Deus resolvesse dar um ponto final na minha história. Quem dera se Deus resolvesse tirar logo a minha vida. Não sei para que Deus ainda está ali insistindo em me castigar. Para mim não tem mais jeito. Seria bom se ele viesse e acabasse logo com a minha vida e pronto, está tudo resolvido. E para mim não tem mais jeito. Aqui a gente vê o mesmo cara que lá no início da tribulação disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aqui ele está desejando a morte. Aqui ele está simplesmente falando, para mim não tem mais salvação.
para mim não tem mais jeito. O mesmo homem que lá atrás louvou, adorou, exaltou e engrandeceu. Eu costumo dizer que por muitas das vezes o problema não é a luta, e sim há quanto tempo você está lutando. Porque no início da luta nós vemos com a total certeza de que Deus vai fazer as coisas acontecer a nosso favor. Eu falo por mim mesmo, porque algum tempo atrás eu descobri um problema na coluna. Eu falei, eu não quero saber, eu repreendo ela em nome de Jesus. Eu orava, eu ainda oro pela minha saúde, eu oro. No início eu ungia as minhas costas, eu falava, enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai me curar, eu sei que Deus vai fazer a meu favor, eu sei que Deus pode, eu não aceito você na minha vida, eu não nasci com você na minha vida, problema, então eu não aceito você na minha coluna, enfermidade. Só que o tempo foi passando, a enfermidade ainda continua ali. Eu ainda às vezes sinto dores na coluna, às vezes ainda tenho uma certa dificuldade para fazer determinado tipo de movimento. Mas a grande questão aqui é como nós agimos no decorrer da luta. Mantemos a mesma perseverança e a fé que no início da tribulação? Nós não sabemos quanto tempo Deus vai permitir a luta se arrastar na nossa vida. Nós não sabemos por quanto tempo Deus vai permitir ficarmos dentro daquele período de tribulação. Alguns estudiosos da palavra dizem que a tribulação de Jó durou cerca de 9 meses a 1 ano. Imagine, irmãos, você ficar 9 meses a 1 ano dentro de uma tribulação. A doença de Jó foi tão terrível, mas tão terrível, que ele não conseguia dormir por causa dela, ele não conseguia comer direito, ele quando tentava se coçar, as unhas dele, na hora que ele passava na pele, as unhas descolavam. Por isso o texto diz que ele usava cacos de telha. A Bíblia diz que a enfermidade que ele teve não só se revelou externamente, mas também interna. Porque no interior de sua boca, quando tem um versículo que diz que ele não sentia o gosto do alimento que ele comia, era por quê? Porque aquelas mesmas bolhas de enfermidades que estavam sobre toda a sua pele, sobre todo o seu corpo, estavam no interior da sua boca. Então, quando ele mastigava, aquela enfermidade, aquelas bolhas de enfermidade no interior de sua boca estouravam, e as inflamações que ali estavam do lado de dentro daquelas bolhas se misturavam ao alimento que ele estava mastigando, e isso alterava o gosto da comida, ele não sentia o gosto da comida. Jó sofreu muito, irmãos. Eu arrisco em dizer que nenhum ser humano na face dessa terra sofreu tanto quanto Jó. Tirando Jesus, é claro, ali no seu momento do Calvário e até pouco antes dele. Mas nenhum ser humano sofreu tanto quanto Jó. Nenhum ser humano foi tão maltratado como Jó. Nenhum ser humano passou uma adversidade tão cruel quanto Jó. Só que o problema, das vezes, eu costumo mencionar, não é a enfermidade. Não é o problema, não é a luta. Mas sim há quanto tempo aquela luta está ali. Há quanto tempo aquela luta está nos seus caminhos? Há quanto tempo você está pelejando com aquilo? Há quanto tempo você está buscando manter a mesma fé, a mesma força que quando a tribulação chegou? Aqui a gente vê que Jó, no decorrer do tempo, ele foi esmorecendo. Não era porque ele quis, não é porque ele perdeu a fé, não. É porque ele foi sentindo no físico as dores. Talvez você já está sentindo no físico há muito tempo a dor da luta. Você está sentindo no físico o que a ansiedade causa em você. Você está sentindo no físico o que a depressão. Você está sentindo no físico o que a falta do dinheiro faz com a sua saúde. Você está sentindo no físico o que a falta do dinheiro faz em relação ao alimento. E a grande questão aqui é, há quanto tempo você está lutando? Talvez lá atrás, no início da sua caminhada, você tinha fé, perseverança, você estava muito mais animado do que está hoje. Mas Jesus disse, tende bom ânimo. Mas William, como que eu vou falar, como que eu vou ter bom ânimo, sendo que essa luta já está se arrastando? Eu estou sentindo as dores por ela, eu estou sentindo as dores que ela tem me causado. Tende bom ânimo.
Quando a Bíblia diz tem de bom ânimo, é nesse exato momento em que você está vendo as coisas adversas a seu favor, as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivessem, mas ainda assim a Bíblia manda você ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus falou, eu venci o mundo. Se Jesus está dizendo que ele venceu, significa que ele passou por essas etapas que você hoje está passando. Jesus passou pelas dificuldades, Jesus também teve ansiedade, Jesus também teve momentos de dor, Jesus teve dor psicológica, Jesus teve dor física, Jesus teve tudo isso. E é por isso que ele fala para você que tem de bom ânimo, o que? Você está passando. Esse não é o seu momento final, esse não é o seu destino final. Por isso que Jesus disse, tem de bom ânimo. O interessante é que Jesus também disse nesse mesmo versículo, tereis aflições. Ele falou ela no plural. Ele falou, você não vai ter uma aflição, não. Ele falou, vocês terão aflições, no plural. O que significa que vai ser mais de uma, por mais de uma vez seguida. Não vai ser apenas uma, vai ser várias. Mas o interessante é que ele não disse de onde ela viria, como seria, quanto tempo duraria. E aqui entra um novo tópico. Se seria uma de cada vez ou viria todas ao mesmo tempo. Jó, em um dia, perdeu tudo o que tinha. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus bens e perdeu todos os seus filhos. Nós mencionamos por muitas das vezes a mulher de Jó, né? Ah, a mulher de Jó, ela não foi fiel, ela não foi constante. Mas você consegue dimensionar o que é você enterrar 10 filhos no mesmo dia? Você consegue sentir essa dor? O problema, por muitas das vezes, é que nós pegamos a palavra e somos apenas um leitor. Você já procurou se colocar como um dos personagens? Se coloca aqui no lugar da mulher de Jó. Ser praticamente uma das mulheres mais ricas de sua época. E de repente assim, perder tudo, ficar só com o que tem dentro da sua casa. Só com os bens que tem dentro da sua casa. E ainda vem a pior notícia de todas. Ter de um único momento os seus 10 filhos serem mortos. E você consegue imaginar o que é enterrar 10 filhos no mesmo dia? No mesmo local? Na mesma propriedade? Como? Que pessoa não vai ter o seu psicológico abalado? Por mais espiritual que a pessoa procure ser, ela vai ficar abalada, ela vai ficar fragilizada. Nem todo mundo consegue ter a mesma perseverança de Jó. E Jesus, ele entende isso. Foi por isso que ele disse, tem de bom ânimo. Nem todo mundo vai ter a mesma força que Jó tinha, mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Essa enfermidade, esse problema, não é o ponto final. Isso quando colocamos a causa nas mãos do Senhor. Eu não vim aqui dizer que Deus vai fazer hoje um milagre na sua vida. Não. Estou aqui dizendo que Deus mandou falar para você. Tem de bom ânimo. Quando você coloca a causa que você está passando nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai agir a seu favor. A Bíblia ela é cheia de relatos de pessoas que pegaram as suas situações adversas, entregaram elas nas mãos de Deus e Deus fez algo a favor deles. Não no tempo e da maneira como eles queriam, mas foi certo que Deus fez. É por isso que o Senhor fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele está dizendo que ele venceu o mundo é porque ele passou pelas etapas. E as etapas que ele passou, ele deixou escrita para mim e para você. A palavra me ensina, a palavra te ensina. No mundo tereis aflições. E o segundo personagem que nós mencionamos ontem foi o paralítico. Se nós vamos para ver na Bíblia, a vida de Jesus Cristo aqui terrena foi de 33 anos. Aquele homem ele teve 38 anos de enfermidade, 38 anos de deficiência física. Só que antes de Jesus Cristo vir e se redimensionar em forma humana, quando Jesus nasceu, aquele homem já tinha 5 anos de enfermidade aqui na terra. Aquele homem já era paralítico há 5 anos, quando Jesus nasceu. E a Bíblia nos diz que em determinado período de tempo, o anjo de Deus descia até o tanque, agitava as águas e toda pessoa que entrasse lá, independente da enfermidade que tinha, era curada. Só que a Bíblia nos diz que aquele homem estava lá e toda vez que ele tentava ir, alguém descia antes dele.
Agora imagine, irmãos, o que é por 38 anos você ver alguém conquistando aquilo que você deseja. Imagine o que é por 38 anos você vendo alguém vivendo talvez a vida que você deseja. Imagina o que é por 38 anos, talvez, você ver as pessoas conquistando, almejando, viajando, tendo talvez a vida dos seus sonhos. E você ali, preso por uma enfermidade, preso por uma situação, preso por algo que você não consegue ir adiante. Imagina a frustração, a dor emocional, a tristeza que isso causa em você. Se você está passando por essa situação, então você entende exatamente do que está sendo mencionado por Deus através de mim aqui nesse momento. 38 anos. Eu falo que eu estou em busca de algo para mim, como eu já mencionei em outros devocionais, e algumas coisas não estão saindo como eu planejava. E nesse período de tempo eu me frustrei, eu me esmoreci, eu pensei em parar, mas toda vez que eu pensei em parar, Deus sempre me mostrava alguma coisa que me incentivava a ir adiante. Os momentos de tristeza, de infelicidade, de dor, eles servem para fortalecer a nossa fé e fazer com que eu e você venhamos a nos aproximar mais de Deus. Porque vamos pegar a Bíblia e vamos ver todas as vezes que o povo de Deus mais foi perseguido, o povo de Deus mais se aproximava dele. O povo de Deus orava mais, buscava mais e com isso o povo se fortalecia. Talvez a dificuldade que você está passando hoje seja Deus permitindo você passar por ela para quê? Para que você venha se aproximar dele. Deus tem grandes coisas para a minha vida, Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem muitos propósitos para mim e para você, mas muitos desses propósitos só vão ser revelados dentro da dificuldade, dentro do problema, dentro da enfermidade, porque na enfermidade Deus tem propósitos na sua vida e para a vida de outras pessoas. Tem pessoas, tem famílias que retornaram para os caminhos do Senhor porque um ficou doente. Tem pessoas que retornaram para os caminhos do Senhor porque um passou uma grande dificuldade financeira. E todos ali se abraçaram, se uniram. Então, às vezes, Deus usa as dificuldades que passamos, que Ele permite com que venhamos a passar, para fazer com que eu e você e toda a nossa família venha se aproximar dEle. Mas o versículo aqui é bem claro: no mundo tereis aflições. O paralítico ficou 38 anos. Você consegue imaginar o que é 38 anos? 38 anos é o tempo que eu tenho de vida. Eu nasci em 1986, 28 de setembro de 1986. Esse ano eu completei 38 anos de idade. Então, quando Jesus nasceu, aquele homem já tinha 5 anos de enfermidade. Aquele homem já era paralítico há 5 anos. E Jesus, um belo dia, vai até ele e faz uma pergunta: queres ser curado? Olha só a pergunta que Jesus faz para ele, é bem direta e bem precisa. Você quer ser curado? Mas a resposta que ele dá para Jesus: ah, meu Senhor, toda vez que eu tento ir, vai alguém e desce antes de mim. Ali ele desabafou. 38 anos guardando uma amargura, 38 anos aguardando um sentimento, 38 anos tentando desabafar e não tem ninguém ali do lado dele. Aqui a gente vê que o ser humano sempre foi mau, cruel, sempre esteve voltado para os seus interesses. A Bíblia diz que independente da enfermidade que a pessoa tivesse, se entrasse no tanque, a pessoa ia ser curada. Mas a Bíblia não, até onde eu li, a Bíblia não limita a quantidade de pessoas que poderiam entrar. Eu não sei se poderia ser 1, 2, 3, 5, 10, 20. Mas imagina se um pegasse ele de um lado e o outro pegasse do outro e os 3 se lançassem dentro do tanque, os 3 sairiam curados do outro lado. Mas vimos que sempre o ser humano foi egoísta. Sempre esteve olhando para os seus interesses, para as suas vontades, para os seus quereres. E por muitas das vezes, uma coisa que ele pode fazer em benefício do próximo, ele não faz porque está voltado e focado em se beneficiar. Nós não somos muito diferentes disso. Nós não somos muito diferentes das pessoas que passavam do lado do paralítico. Uma prova disso é que por muitas das vezes nós passamos por uma pessoa na rua, podendo dar uma esmola, podendo deixar uma palavra e às vezes não fazemos. Você pode não ter dinheiro. Pedro e João não tinham dinheiro, não tinha prata nem ouro, mas eles disseram: o que eu tenho eu te dou. O que nós temos a passar hoje para os próximos? O que nós temos hoje a passar para aquele que está enfermo espiritualmente, aquele que está enfermo fisicamente, aquele que está enfermo emocionalmente?
A palavra de Deus ela é cura para toda e qualquer tipo de enfermidade, não interessa qual ela seja ela física, emocional ou espiritual. A palavra de Deus é cura. E o quanto eu e você buscamos ter esse alimento para servir ao nosso próximo. O quanto que nós, como cristãos, estamos disponíveis para Deus, para que o Espírito Santo venha fazer algo em nós e através de nós a favor do próximo. É isso que demonstra o quanto que temos um coração inclinado para Deus. Mas por muitas das vezes estamos presos, focados apenas na nossa necessidade. Sendo que esquecemos que de nós Deus sempre cuidou e sempre vai cuidar. Não é porque nós merecemos, não, é porque a palavra dele é fiel. Ele disse, ainda que sejais infiéis, eu permaneço fiel. Ou seja, então mesmo eu não merecendo, Deus vai continuar ali, cuidando de mim, da minha casa, da minha família. Eu não mereço, mas Deus vai continuar. Por quê? Porque ele disse na palavra dele que seria fiel, mesmo que eu fosse infiel. Mas eu, como cristão, estou tão preocupado e mergulhado nas minhas dificuldades, no meu pensamento, nas minhas vontades, no meu querer, que eu esqueço que tem alguém que necessita de uma palavra minha, que necessita de um abraço meu, que precisa que eu seja um canal de bênção na vida dela. Ah, mas William, você está falando que eu dentro de crise posso ser um canal de bênção para alguém? Sim. A Bíblia manda sermos espelhos de Jesus. E Jesus, quando recebeu a notícia de que João Batista havia morrido, Jesus ele se afastou para um local à parte. Eu imagino que foi para sentir a dor do luto, a dor da perda. Só que quando ele chegou lá do outro lado, já havia uma multidão esperando ele. Ali ele guardou a dor dele e foi ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E é isso que eu e você precisamos procurar aprender a ser em Jesus. Espelho verdadeiro. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Você que não é cristão, entregue a sua causa nas mãos do Senhor e deixa Deus agir a seu favor no tempo dele. A Bíblia ela é bem clara, Deus é galardoador, Deus é presenteador daqueles que o buscam. Não está se referindo a você ser cristão ou não. Você pode ser cristão, você pode ser espírita, você pode ser umbanda, você pode ser até ateu. Se você decidir botar na sua cabeça ir buscar Deus, Deus vai te abençoar, porque Deus tem prazer em ver você bem. Às vezes nós passamos por aflições que é porque não estamos junto a Deus. Às vezes nós passamos por aflições causadas pelas nossas escolhas. Mas a palavra ela deixa bem claro, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui a gente vê que quando Jesus chega até aquele paralítico e Jesus pergunta para ele, queres ser curado? O paralítico desaba. Ah, meu Senhor, toda vez que eu tento ir, alguém vai antes de mim. Ali ele bota para fora os 38 anos de angústia, de tristeza que ele estava. Ele vendo, ele vendo as pessoas conquistando aquilo que ele desejava. E ele ali, toda vez, parado, não conseguindo alcançar. Mas uma coisa muito me chamou a atenção na história do paralítico. Eu não vi na Bíblia dizendo de quanto em quanto tempo o anjo ia até lá para agitar as águas. Mas vamos conjecturar aqui, vamos imaginar aqui que fosse 2 vezes, 1-2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. O anjo ia lá, agitava a água. Toda e qualquer pessoa que entrasse no tanque, independente da enfermidade, sairia curada. 2 vezes por ano. Mas o que a gente vê foi que por 38 anos, por 2 vezes por ano, no nosso ponto de imaginar, a Bíblia não relata esse período de tempo, ou se relata, eu ainda não vi, é que todas as vezes que o anjo descia para agitar a água, ele estava lá. A questão aqui, meu irmão, a vitória ela vem, não é talvez pelo seu esforço, mas pela sua perseverança. Porque talvez dentro do seu esforço você se cansa, no seu esforço você se limita, mas a vitória ela vem porque você persevera. Jesus foi até o paralítico, mesmo sabendo que ele não ia conseguir entrar no tanque. Eu imagino que Jesus foi ali só por causa dele. Aquele cara está lá há 38 anos, tentando e não consegue.
Ele não consegue entrar no tanque, mas ele tem fé que se ele entrasse ele ia conseguir. Então o paralítico ele tinha fé. E Jesus chega até ele. Mas se Jesus chegou até ele e perguntou, o próprio Jesus perguntou para ele se ele queria ficar curado, por que ele não respondeu sim? A questão era a seguinte, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Porque se ele soubesse quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer, de imediato ele teria respondido sim. Então, irmãos, o que a gente vê? Que quando às vezes você está cansado, esmorecido, já às vezes sem força, desanimado, desmotivado, mas se você persistir, o principal objetivo dessa mensagem hoje é persista em busca da sua cura, em busca do seu milagre, em busca da sua transformação, em busca dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. As coisas não estão fluindo do jeito que você quer, persista. Ah, meu filho parece que não tem jeito aos seus olhos, mas aos olhos de Deus ele tem. Pega para ver na Bíblia quem era Saulo, quem era Paulo. Antes dele ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja, assassino, matava os cristãos. Após ter tido um encontro com Jesus, se tornou quase que o autor de 100% do Novo Testamento. Então a gente vê uma pessoa que todo mundo podia olhar e falar, aquele cara vai se converter, aquele cara vai servir a Deus. Que isso, não, aquele cara não tem como não. Deus pega os improváveis, aqueles que não são para confundir os que são. Então talvez hoje você está aí passando por essa dificuldade. Talvez hoje você está desmotivado por ela, cansado, esmorecido, já pensou em jogar a toalha. A palavra que Deus tem para você hoje é, não morra, não desista. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está doendo em você, eu sei que você está mal. Entenda uma coisa, irmãos, a vida é uma roda gigante, um dia você vai estar lá em cima, mas no outro dia você vai estar lá embaixo. E a Bíblia não diz por quanto tempo você ficaria lá embaixo. Mas entenda uma coisa, na sua vida você passou talvez dias, semanas, meses, anos, sem ter um problema sequer, sem ter uma adversidade sequer. Talvez você passou 10, 15, 20 anos sem sentir a dor do luto, sem sentir a dor da perda. Você passou 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos com seu emprego de carteira assinada. Você passou, sei lá, talvez 15 anos com seu casamento bem, feliz. Você ficou muitos anos da sua vida sem experimentar a enfermidade. Mas escreva algo na sua parede, não na sua parede, um lembrete, coloque na porta do seu guarda-roupa, na porta da sua geladeira, a seguinte mensagem: isso vai passar. Isso vai passar. O salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, vai passar. O período bom de bonança, de paz e de serenidade que você está vivendo hoje, ele vai passar. Espero que demore, mas vai chegar um dia em que a dificuldade vai bater a sua porta. E no dia que a dificuldade bater na sua porta, você olha aquele lembrete, vai passar. Você não sabe o dia e nem a hora, mas é certo de que ela vai passar. A vida é uma roda gigante e a roda gigante ela gira. Um dia você está aqui em cima, no outro dia você está aqui embaixo. Assim como todo ano tem as estações no seu período certo. A estação mais difícil que é o inverno, frio intenso. A estação de mudança, de dificuldade que é o outono. As folhas caem, as árvores ficam secas e feias. Mas a primavera ela vai chegar na sua vida. A primavera ela vai chegar para você. As flores vão voltar a aparecer, as folhas vão voltar a ficarem, as árvores vão voltar a ficarem verdes, os frutos vão voltar a dar. Só que eu não sei quando. Não vim aqui para dizer para você que vai ser hoje e vai ser amanhã, não. Deus está dizendo para você dentro dessa palavra, persista, não desmotive, não pare, porque imagine que você está dentro de uma rodovia, está no meio de uma rodovia e começa uma chuva intensa. A sua visão fica limitada.
o que você vai fazer? Você vai ficar parado ali? Sendo que talvez você sabe que pode vir um carro e atropelar você e acertar o carro que você está dentro? Ou você vai ir com mais cautela? Você vai diminuir a velocidade, vai ligar o farol e vai devagar com cautela. Assim devemos proceder dentro da tribulação, dentro da adversidade. Vá devagar, vá com cautela, porque você vai passar por ela. Você vai chegar do outro lado. A dificuldade, a tempestade, ela não vai durar para sempre. Não permita a sua fé morrer, porque você está dentro da adversidade. A palavra que Deus tem para você hoje é: não pare, continue. Está doendo, mas siga em frente. Está com pouco recurso, mas siga em frente. Não se desmotive. E aqui nós vimos que Jesus, ele fez um milagre na vida daquele paralítico. 38 anos depois. Aqui nós vimos que Deus restaurou para Jó de 9 meses a 1 ano depois, talvez. E a bênção de Jó não alcançou apenas ele, mas também aos amigos dele. Então entenda, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que vai alcançar outros. Não pare. Às vezes você esmorece, esmorecer é normal, faz parte. Não foi o próprio Jesus quem gritou, quem disse: se possível, passe de mim esse cálice? Não foi o próprio Jesus que não quis viver aquilo que ele saberia que ele precisava passar para que eu e você viéssemos a ser abençoados? Não foi o próprio Jesus que, já estando pendurado no madeiro, gritou: meu Deus, por que me desamparaste? O lado natural, o lado humano nosso, ele fala, assim como falou em Jesus. Mas a questão aqui é: em tudo Deus tem um propósito. Não desanime, não esmoreça. As coisas podem não estar do jeito que você deseja, mas isso não significa que Deus esteja te moldando para que você venha a ser uma pessoa mais forte. E quando você encontrar uma outra pessoa que passou exatamente, que está passando pela dificuldade que você passou, você vai ter bagagem, você vai ter palavra para poder dar para ela. Você vai ter instrução para dar para ela. E com isso, você vai ser um canal de Deus na vida daquela pessoa. Então Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições. É certo de que a enfermidade vai bater na sua porta. É certo de que talvez o desemprego vai bater na sua porta. É certo de que talvez a saúde vai ir. É certo de que talvez os problemas psicológicos, emocionais, tristezas, angústias, ansiedades, inseguranças virão ao seu encontro. Jesus passou por tudo isso. Jesus teve um período de ansiedade tão intenso a qual ele chegou até mesmo a suar gotas de sangue. Então, irmãos, em ansiedade é muita coisa sendo processada aqui ao mesmo tempo. E isso resulta no seu físico. É por isso que quem tem crise de ansiedade tem palpitação, falta de ar, tremores, dormência em parte do corpo. Então, meus amados, entenda uma coisa: Jesus entende a sua dor. Jesus entende a situação que você passa, porque ele passou por todas elas. Jesus entende as tentações que você passa. Jesus entende as lutas internas que você tem, que as pessoas te julgam, porque ele também passou por todas elas. E a palavra que ele tem para você é: não pare, não morra. Esse momento vai passar. E para a gente poder finalizar essa mensagem, a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Jesus, quando te faz esse convite, é porque ele sabe que tudo isso que você está passando, ele já passou. E hoje, ele tem um remédio que você precisa. Mas para que o remédio venha a ser entregue a você, é preciso você cumprir uma palavra: vinde a mim. Ele te convida. Eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho o remédio que você precisa. Eu não tenho o milagre que você precisa.
mas Ele tem. E Ele pode fazer por você. E é por isso que Ele deixa claro no final dessa mensagem: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim, você que já está lutando. Vinde a mim, você que já está esmorecido. E Ele vai fazer algo a seu favor. Talvez Ele pode não livrar você da situação que você está vivendo, mas Ele pode te dar uma palavra que vai fazer você ter mais ânimo e mais força para que você continue prosseguindo dentro da tempestade. É muito lindo, muitos pregadores vêm já determinando, falando que você vai sair da situação, que Deus vai fazer. Beleza, Deus vai, mas não no dia nem na hora que você quer. Procurar entender o propósito e o processo de Deus é muito melhor do que já querer fazer com que Ele faça aquilo que nós queremos. Eu e você não queremos luta, não queremos dificuldade, não queremos enfermidade, mas Jesus já deixou claro: no mundo passareis, no mundo passais, no mundo tereis aflições. Palavra dita no plural, pode ser mais de uma ao mesmo tempo. Mas Ele também deixa claro: mas tende de bom ânimo, mas tenha com fé, tenha acreditando, ainda que aos seus olhos esteja se arrastando por muito tempo. Eu falo porque já tem um bom tempo que eu estou estudando em prol de alguma coisa. Eu iniciei e algumas coisas não estão saindo como eu queria. Eu vejo a pessoa fazendo aquilo que eu aprendi, dando certo para ela, mas dando errado para mim. Eu falo: meu Deus do céu, até quando, Senhor? Então vem Jesus falando: você vai ter aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aguarde o agir de Deus a seu favor. Não pare. Imagine o seu carro na rodovia em forte chuva. Siga com uma velocidade mais baixa, atento para os acidentes que vão acontecer ao redor, porque nem todos prosseguem com cautela. Fale como Moisés: se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Deus, se o Senhor não for comigo, não me permita sair de casa. E deixe Deus trabalhar a seu favor dentro da aflição, no tempo certo e no tempo dele. Amém? Que essa palavra ela possa cair no seu coração, que essa palavra ela possa crescer e florescer, que através de mim o Espírito possa ter falado com você, que através de mim o Espírito Santo possa ter sido uma luz, uma palavra, que através de mim o Espírito Santo possa ter feito a obra que Ele tinha para fazer em você nesse dia. Fique com Deus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu emprego, sua escola, sua faculdade, seus planos, os seus projetos, seu casamento, todas as áreas da sua vida sejam alcançadas, transformadas, que o Espírito Santo visite a sua saúde, a você que está num leito de hospital, que o Senhor te dê força e ânimo para passar por esse período de tribulação e, se dá vontade dele, um milagre venha acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz. Até o próximo devocional, querendo Deus. Amém.